Ei, gente! Finalmente chegamos ao quarto e penúltimo episódio dessa temporada do nosso Buscando a Deus nas Férias. E nessa temporada a gente está trabalhando perseverança. E nesse quarto episódio a gente vai trabalhar 3 capítulos, capítulo 12, 13 e 14. E eu quero de novo te lembrar que a gente trabalha os capítulos no domingo, faz um comentário, um apanhado geral e você lê os capítulos durante a semana. Quero também te recomendar que você não faça sozinho, que você tenha gente fazendo com você, gente para você poder comentar as leituras que você está fazendo, as perspectivas que você está tendo, as revelações, o que Deus está falando com você. Então, queria desafiar você a dar continuidade. Só falta mais esse episódio de hoje e mais o próximo, e aí a gente termina. Mas depois, na pós-temporada, nós vamos fazer um episódio de tirar dúvidas, tipo Pergunte ao Pastor. Por isso eu quero que você aqui embaixo comenta o que você está achando e também coloca perguntas. O que ficou de dúvida para você, porque a gente vai fazer um novo episódio só respondendo essas dúvidas que você vai colocar aqui. Claro, gente, não dá para responder todas as perguntas, mas a gente vai fazer um apanhado das perguntas que são mais profundas e que vai cavar mais para responder aqui, trabalhando esse tema. Então, comenta, tá bom? E uma coisa importante é que a essa altura do campeonato, a gente já está no 4º episódio, já dá para você copiar a playlist e mandar para aquele povo que você sabe que está precisando trabalhar esse tema. É claro que a pessoa que mais precisa trabalhar esse tema é você. Isso não se discute, mas você deve conhecer alguém que está precisando dessa playlist. Manda a playlist para essa pessoa, para Deus abençoar ela. Antes da gente entrar no nosso tema, vamos orar, porque a gente não faz nada nessa casa sem oração. Ora comigo. Senhor, Deus de Abraão, no nome de Jesus, nós clamamos por intervenção sobrenatural. Pedimos que o poder do sangue de Jesus nos proteja desse lado da tela e também do outro lado da tela, onde o teu filho, a tua filha está ali participando com a gente, se envolvendo conosco e recebendo essa revelação sobre perseverança. Clamo ao Senhor para que a revelação da perseverança venha e o teu filho alcance a promessa e se torne uma versão melhor de si mesmo. Em nome de Jesus, eu ordeno que toda obra das trevas nesse lado da tela, do outro lado da tela, saia e deixe o ambiente livre para que as pessoas consigam se submeter de fato à verdade revelada do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Gente, tá acabando. Esse já é o nosso penúltimo episódio e o assunto perseverança. Eu imagino que a essa altura Deus já te surpreendeu, já te encostou na parede e você já chegou à conclusão de que você não tinha imaginado que tinha tanta perseverança assim para ser falado. Porque o assunto perseverança não parece ser um assunto tão denso até a gente se submeter a ele, até a gente de fato cavar as verdades ao redor da perseverança. E hoje eu vou trabalhar com você os 2 capítulos que eu considero, aliás, eu acho que os 3 capítulos. Na verdade, não, são os 2 mesmos. O capítulo 12 e o capítulo 13, eu acho que são os 2 capítulos mais densos desse tema. Inclusive, eu quero recomendar que nesses 2 capítulos, capítulo 12 e capítulo 13, você gaste um pouco mais de tempo, você separe um pouco mais de tempo. Talvez você leia esses 2 capítulos 2 vezes, porque eles são capítulos mais densos. Não densos por causa da quantidade de texto, mas densos por causa do tema. Esse tema, ele é de fato um tema denso. Então, vou gastar um pouquinho mais de tempo nesses 2 capítulos, porque ele precisa fazer sentido, tá bom? Vai para o sumário, na página 6, e dá uma olhada aí. Capítulo 12. Perseverança dos Santos, parte 1. Capítulo 13. Perseverança dos Santos, parte 2. Capítulo 14. Perseverança, comparação e inveja.
Então são esses os 3 capítulos de hoje e são também os 3 capítulos que você vai ler durante a semana, tá bom? Vai para a página 164, onde está o capítulo 12, com o tema Perseverança dos Santos, parte 1. E eu quero começar essa ideia de perseverança dos santos lendo com você os 2 versículos de onde nós tiramos esse tema, perseverança dos santos. Apocalipse 13 e 10 e Apocalipse 14 e 12. Esses 2 versículos fazem referência à perseverança dos santos. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Estou lendo ainda nessa página, Apocalipse 14 e 12, também fazendo referência à perseverança dos santos. Aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Antes de qualquer coisa, eu quero chamar sua atenção para essa expressão perseverança dos santos e o contexto disso. Vai para a página 176, onde eu repito essa ideia, mas especificando a ideia no versículo. No início do capítulo 13, que fala sobre o mesmo assunto, continuação, logo depois do primeiro parágrafo, eu parafraseei o texto assim, ó. Se alguém tiver que ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada será morto. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. O livro do Apocalipse, e eu explico isso aqui, é um livro muito metafórico. O apóstolo João está tendo uma visão. Então, na visão, tem um vasto conteúdo metafórico para ser interpretado. E a base para a interpretação dessa metáfora é a cultura do apóstolo João. Todas as referências de João são referências da cultura dele. E uma das complicações da interpretação do Apocalipse na cultura ocidental é que a cultura ocidental ignora completamente a cultura médio-oriental, especificamente a cultura judaica. Então, quando as pessoas leem o Apocalipse, elas tentam interpretar o Apocalipse a partir de uma perspectiva ocidental daquelas figuras. E aí, gente, é claro que vai ficar confuso e é claro que as pessoas não vão entender. Eu gosto de comparar a interpretação do Apocalipse e do conteúdo profético em geral com a visão que o faraó teve e que foi interpretada por José. Olha se a visão que o faraó teve não se parece com o Apocalipse zumbi. Pensa. Na visão do faraó, ele viu 7 espigas de trigo, sabe aquele molinho de trigo? E essa espiga de trigo era gorda, forte, cheia, e estava subindo do Nilo. Dá para imaginar isso em forma de desenho animado. E aí as 7 espigas gordas estavam bonitas, sabe, subindo, tralalalá, dançando e brincando, subindo do rio Nilo. E elas sobem do rio Nilo. Quando elas estão ali na parte mais plana, perto do rio Nilo, subiu do mesmo rio Nilo outras 7 espigas de trigo. Só que elas não estavam muito tralalalá, não. Tava tipo Alfred Hitchcock, sabe? Estavam magricelas, feias, torradas, os grãos de trigo estavam mirrados e sobe as 7 espigas. Enquanto isso, as outras 7 espigas gordas estavam lá, tralalalá, brincando. E aí, tipo filme de terror, as 7 espigas magras caem sobre as 7 espigas gordas e devoram elas. E quando terminam de devorá-las, elas continuam espigas magras. Isso não parece filme de terror tipo Apocalipse zumbi? Aí, acabou essa parte do sonho, e aí o faraó continuou vendo e a visão veio de outra forma. 7 vacas gordas sobem do Nilo. As 7 vacas gordas estão ali, tralalalá, brincando ao redor, perto do Nilo. E aí subiu do mesmo Nilo outras 7 vacas, tipo Apocalipse zumbi, magricelas, magérrimas,
costela aparecendo, os ossos do rosto aparecendo, os dentes à mostra, muito magra mesmo. E elas sobem no Nilo e elas vão na direção das vacas gordas e elas devoram as vacas gordas. O que você sente depois de ter uma visão dessa? Terror, pavor, você acorda suado, com medo, apavorado. E o pensamento é: apocalipse zumbi na certa. Alguma coisa não tá legal. Aí vem José para interpretar o sonho. E aí, quando José interpreta, você descobre que não tem vaca nenhuma na história, não tem espiga nenhuma na história. Tanto as 7 vacas quanto as 7 espigas significam a mesma coisa. 7 anos de fome, 7 anos de abundância. Os 7 anos de fome vão devorar os 7 anos de abundância e vão destruir o Egito. Simples assim. Mas você só entende que tem um conjunto verdade quando você entende a metáfora cultural do ambiente onde eles vivem. Então, o Apocalipse é basicamente isso. É um conjunto de metáforas. E aí, dito isso, eu desafio você a voltar para o texto e pensar no que o texto quer dizer quando ele diz assim: se alguém tiver que ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver que ser morto à espada será morto. E aqui está a perseverança dos santos. A ideia por trás dessa afirmação é uma referência ao livro de Jeremias. Em Jeremias capítulo 15, o profeta Jeremias, ele está falando sobre a invasão babilônica para Jerusalém, ele está profetizando, e ele está deixando claro uma coisa, que é um princípio, um princípio espiritual. Toda vez que alguém, um indivíduo, ou uma instituição, ou uma nação tem uma dívida com o mundo espiritual, pecou, quebrou um princípio, tem uma conta para pagar, os cobradores dessa conta não podem cobrar até um certo tempo. Essa pessoa tem um tempo pré-determinado em que essa conta não será cobrada. Depois, quando vencer o tempo da cobrança, então não tem mais jeito, a cobrança será feita e a pessoa vai pagar a conta. E aí no capítulo 15 de Jeremias, o profeta Jeremias diz assim: até o rei Manassés, Israel podia se arrepender, consertar e fazer voltar atrás a sentença de destruição para Israel. Mas depois de Manassés, acabou o tempo de mudança, de conserto, de conversão. Depois de Manassés, quem tiver que ir para a espada, vai para a espada. Quem tiver que ir para o cativeiro, vai para o cativeiro. Quem tiver que ir para a fome, vai para a fome. Não tem mais jeito, não tem conserto, não tem negociação. No Sermão do Monte, Jesus aplicou esse mesmo princípio que Jeremias aplica no capítulo 15 à nação, Jesus aplica isso ao indivíduo. Jesus diz assim no Sermão do Monte, no capítulo 5, Jesus diz assim: resolve seus problemas com o seu adversário enquanto você está com ele a caminho. Porque se vocês chegarem na frente do juiz e o adversário entregar a sentença para o juiz, aí não tem jeito, o juiz vai te entregar para a sentença e você só sai dali depois de pagar o último centavo. A ideia é a mesma de Jeremias 15. E qual é a ideia? A ideia é que os princípios vão te cobrar a conta. E você tem um tempo para se arrepender, consertar, resolver a conta que você fez com o princípio. E se você não resolver, vai chegar o dia de pagar a conta. E se chegar o dia, não tem mais jeito. Você pode se arrepender, Deus vai te perdoar. Você pode se consertar com Deus, Deus vai continuar te amando. Mas a conta vai ser paga. E o que esse princípio tem a ver com perseverança? Com a perseverança dos santos? É que, às vezes, chega o dia de pagar a conta. Sabe, às vezes, você fez contas lá atrás. Você fez contas há 15 anos atrás, há 20 anos atrás. Você quebrou princípios e às vezes era num tempo que você nem era crente ainda, que você ainda não tinha escolhido Deus. E esses princípios que você quebrou têm uma conta para pagar. E você não pagou, não consertou, não se arrependeu, não resolveu, não foi atrás e o tempo passou.
Aí você se converteu, você está andando com Deus, agora você é de Jesus, agora você lê Bíblia, agora você leva Deus a sério, agora você mudou de vida. Mas aquela conta tá lá. E aí chega o dia de pagar a conta e você não consertou, você não resolveu. Você é crente, você é de Jesus, mas a conta chega assim mesmo. E aí o Apocalipse diz, aqui está a perseverança dos santos. Por quê? Porque se a conta chega justamente na hora em que você está fiel, o raciocínio comum é, quando eu estava nas trevas, eu não paguei algo tão sério, eu não passei por algo tão terrível. Agora que eu estou na luz, que eu estou andando com Deus, eu estou passando por isso, então não vale a pena ficar na luz, eu vou para as trevas. E aí deixa eu te contar uma coisa, nessa hora, se você está na luz e pagando a conta, se você for para as trevas, vai pagar a conta do mesmo jeito, não vai mudar nada. É muito mais tranquilo você pagar a conta com Deus na sua vida e vivendo na luz do que pagar a conta nas trevas. Mas o que acontece com essa pessoa? Essa pessoa, especialmente se ela está jogando um jogo de interesse, ela não vai entender que mesmo quem está andando com Deus, se tem conta atrasada e não resolveu, a conta vai chegar. E ela não entende isso e ela complica a cabeça dela dizendo assim, eu acho que não adianta servir a Deus, porque quando eu não servia estava tudo bem, agora que eu estou servindo está tudo ruim, eu vou largar e vou voltar para a bagunça, porque é melhor assim. E aí o Apocalipse diz assim, aqui está a perseverança dos santos. A ideia é que quando as contas que a gente não resolveu lá atrás chegam, a gente precisa se esforçar um pouco mais para a perseverança. E é isso que eu trabalho no capítulo 12 e no capítulo 13. É claro, gente, que esse capítulo 12 e capítulo 13, eles são muito mais profundos. Eu só dei uma resumida aí de poucos minutos. Você vai pegar muito mais informação, muito mais explicação, muito mais base para isso que eu acabei de colocar aqui para você. E aí a gente chega no capítulo 14, e o capítulo 14 é sobre perseverança, comparação e inveja. A ideia é de que a comparação e a inveja pode interferir na sua perseverança. E aí eu quero te chamar para você ir da página 195, onde começa o capítulo 14, vira para a página 197, e no início da página 197 tem um versículo do Salmo 37, 25. Eu coloquei aqui na versão NAA. Olha o texto. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. O Salmo 37 é um salmo que fala sobre comparação e inveja. O assunto desse salmo é de um homem de Deus se comparando com o ímpio, vendo tudo dar certo na vida do ímpio e o homem de Deus passando uns perrengues, uns apertos, umas dificuldades. E aí, ele, na comparação dele, ele começa a se atormentar com a dor e perguntar, será que vale a pena? E é nesse contexto que Davi faz uma afirmação para quebrar a comparação à inveja. Ele diz assim, eu fui moço, agora eu sou velho, nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Qual é o justo que ele nunca viu desamparado? Ele. Qual é a descendência que ele não viu mendigar o pão? A dele. E a perspectiva de Davi é a perspectiva que decide só comparar a relação que eu tenho com Deus, porque é de fato a única relação que eu de fato conheço. Sabe o que complica na comparação e na inveja? É que a comparação e a inveja, ela se baseia apenas num conjunto emocional que o indivíduo tem. Ele tem complexo de inferioridade, ele tem senso de desvalor, ele tem autoimagem negativa e ele não compara com o outro baseado em fatos, ele compara com o outro baseado em emoções que ele sente. Sabe qual é a verdade? A verdade é que você não sabe o suficiente sobre o outro para fazer uma comparação real. Sabe, o indivíduo olha para uma foto no Instagram
e sente raiva e diz assim, tá vendo aí, ó? Essa pessoa aqui, olha pra ela tá bem. E olha pra mim, e o que você sabe sobre essa foto? É só uma foto. Sabe o que as pessoas fazem com as fotos? Elas tiram as fotos, tratam as fotos, escolhem os ângulos das fotos, fazem a foto de um determinado jeito para que a foto pareça o que ela quer que pareça. Mas você olha para uma foto e você não sabe nada sobre a foto, exceto se a foto ficou boa ou ruim. Você não sabe nada sobre a pessoa da foto, sobre o ambiente da foto, nada, absolutamente nada. Você ficaria surpreso se você pudesse olhar os ambientes onde as pessoas estão de fato na hora daquela foto. Surpreso. Na maioria das vezes, não é nada daquilo. Eu uso isso como ilustração para te ajudar a entender que quando você se compara e sente inveja, o verdadeiro problema não tem nada a ver com as realidades envolvidas. O verdadeiro problema está dentro de você e na sua alma. E por que isso é tão importante? Porque nós usamos exatamente as emoções e como nós interpretamos o outro na nossa comparação e na nossa inveja para definir se a gente vai perseverar ou não. Sabe, Paulo não, Davi, deixa claro essa ideia. Eu fui moço, agora sou velho, eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Por que eu nunca vi? Porque eu não quero ver. Eu nunca vi porque eu decidi viver a minha fé baseado na minha decisão. Eu não decidi viver a minha fé baseado nas minhas emoções. E escuta isso, comparação e inveja é um padrão natural da alma humana. Assim como o ser humano sente raiva, assim como o ser humano sente medo, assim como o ser humano sente angústia, culpa, ele também sente inveja e faz comparações. É natural isso do ser humano. Então não é verdade que quando você sente inveja de uma pessoa, você traiu ela profundamente. E também não é verdade que quando uma pessoa sente inveja de você, tem uma traição terrível. Como fulano tem coragem de sentir inveja de mim? Acontece. Do mesmo jeito que sente raiva, e quando você vê não era para ter sentido raiva, e aí você vai negociar para fazer essa raiva parar, é a mesma coisa com a inveja. Mas o ponto aonde eu quero chegar é que você precisa decidir vencer a sua inveja para que a perseverança continue. Para que você não diga assim, tá tudo acabado, porque o fulano tá dando bem quando ele fez escolhas erradas e eu tô dando mal quando eu fiz escolhas certas, então quer saber? Vou fazer escolhas erradas também. Isso não vai dar certo, vai roubar a sua perseverança e você vai perder a sua bênção, porque não tem bênção sem perseverança, não tem crescimento sem perseverança. Eu encerro esse episódio te lembrando que o principal objetivo da perseverança não é alcançar a promessa, e sim, se você perseverar, você vai alcançar a promessa. Pode acreditar em mim. Se você perseverar, vai alcançar a promessa. E eu tô falando de coisas espirituais? Tô. Mas também tô falando de família, de negócios, de empresa, de carreira, de vida profissional, de vida acadêmica. Sem perseverança, você não vai a lugar nenhum. Mas eu tô falando também de vida espiritual, eu tô também falando de vida eterna, eu tô também falando de definir seu futuro espiritual. Sem perseverança, você não vai a lugar nenhum. Mas como é que a perseverança funciona? Você decidindo que não vai desistir. A perseverança não está fundamentada nas suas emoções. A perseverança está fundamentada na sua decisão de eu não desisto. E se eu morrer? Vou morrer crendo, vou morrer decidido a ficar aqui. Vamos orar? E a gente encerra o nosso 4º episódio com essa oração. Senhor, eu oro pelo teu filho, pela tua filha. E eu oro porque alguns deles estão vivendo um tempo de cobrança de contas. Alguns deles deixaram rastros para trás e esses rastros os encontraram atualmente. A promessa de que o seu pecado te há de achar está se cumprindo na vida de alguns deles e ele não consegue aceitar e admitir que a conta só chegou porque essa conta foi feita há anos atrás. Contas que eles esqueceram, que eles deixaram para trás, que eles não se lembravam mais, mas a conta chegou.
E alguns deles, no sofrimento, na dor, eles estão pensando na possibilidade de te abandonar e de deixar o caminho por causa de uma conta que está chegando. E eu oro por eles, Pai, para que eles consigam se dar conta disso e tomar a postura de perseverar. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, que eles tomem a postura de perseverar, porque nessa postura de perseverança, o Senhor vai fazer milagres, o Senhor vai fazer intervenções, o Senhor vai resolver as coisas, inclusive sustentar eles durante o tempo da cobrança da conta. Eu oro para que o Senhor cuide do teu filho, Pai, da tua filha, o teu amado, a tua amada que está orando, está chorando, está se lembrando, está percebendo que tem contas atrasadas, eles precisam de ajuda para pagar. Eu oro por eles, para que o Senhor traga o socorro, traga o consolo, traga a ajuda, envia gente, envia situações, envia circunstâncias que socorram teu amado, tua amada, nesse tempo de cobranças sérias, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Domingo que vem sai o nosso último episódio dessa temporada. Mas lembra, você precisa colocar suas perguntas aqui, porque a gente vai fazer um episódio a mais só com as perguntas, isso, claro, no pós-férias, porque as férias já vão ter acabado, tá bom? Deus abençoe você, fica com Deus, até domingo que vem.